amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar um bom dia a todos os inscritos também. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, aqueles que estão chegando agora. É mais um Café com Deus nesta manhã. E o nosso Café com Deus nesta manhã para a nossa meditação está em 2 João, capítulo 5, a partir do versículo 14. O título fala sobre a eficácia da oração. E a palavra de Deus fala assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Deus é vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A palavra de Deus fala aqui sobre a eficácia da oração, sobre a poderosa força da oração. A palavra de Deus fala aqui que quando nós oramos e alcançamos a nossa petição, é porque oramos segundo a vontade de Deus. Então, assim, Deus nos explica aqui nessa palavra que quando nós oramos e aquilo ali está em concordância com a vontade dele, ele nos dá a resposta imediata. A palavra de Deus fala que quando nós vemos o nosso irmão pecando e o pecado não é para a morte, nós oramos por ele. Mas quando o pecado é para a morte, isso lhe diz que nós não podemos orar. Então, às vezes as pessoas falam assim: você tem que orar assim por tudo, não sei o que. Não, nós temos que pedir direção ao Senhor, porque tem coisas que é para nós orarmos. Tem luta que você pode entrar naquela luta ali, naquela peleja ali, que Deus vai te dar vitória. E tem coisas que não é para você entrar porque Deus não está, entendeu? Então ele não se agrada e não adianta você orar porque ele não vai ouvir a sua oração. Tem coisas que Deus determina e aquilo ali está determinado e Deus não vai voltar atrás com a sua palavra, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nada do que ele faz. Então, se alguma coisa é para a morte, ele não vai ouvir a sua oração. Então, nós temos que pedir discernimento ao Senhor até no que oramos, não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque a nossa oração, ela é uma intercessão. Interceder é se colocar, né, à frente da pessoa e à frente de Deus, intercedendo por aquela pessoa. Mas tem coisas que Deus não quer que nós intercedemos. Por quê? Porque ele já classificou que tem pecados que é para a morte, não tem jeito. Tem coisas que as pessoas fazem que ela sabe que no final é morte e não tem mais retorno para ela, porque tem pessoas que você vê que as pessoas estão no tráfico, que a pessoa está, né, envolvida com as coisas, né, ilícitas, prostituição, e Deus manda você orar e ele dá vitória sobre aquela oração. Mas ele é segundo a vontade do coração de Deus, não a nossa vontade. A palavra de Deus fala que Deus permite até coisas acontecerem. A gente viu aí na vida de Jó, Deus permitiu coisas acontecer na vida de Jó, né? E os amigos, não atentos a isso, começou a achar que Jó estava passando por aquilo ali porque estava pecando, porque estava fazendo uma coisa errada. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que quando Deus começou a falar com o Jó, Deus deu ordem para que os seus amigos fossem até Jó levando, louvasse o nome do Senhor, presentes, bens, para que ele pudesse orar pela vida deles e a vida deles voltasse a ser abençoada. Ou seja, Deus estava mostrando ali que nós até podemos passar lutas e sermos afrontados na luta, mas sabemos que lá no final Deus vai nos honrar, né? E Jó orou pelos seus amigos e a sua vida foi abençoada. Então nós sabemos que a oração, louvado seja o nome do Senhor, ela move o coração de Deus, mas determinante a vontade do Senhor. Outro dia eu estava falando do Café com Deus sobre Neemias. Neemias foi prova viva disso. Ele orou, sabendo do estado
de ruína de Jerusalém. Ele confessou os pecados, não só dele, mas do povo. Ele pediu misericórdia ao Senhor, olhou pelo povo e Deus deu uma ordem a Neemias. Neemias foi lá edificar os muros segundo a vontade de Deus, porque estava no coração do Senhor voltar o coração dele para o povo de Israel de novo. Quando está no coração do Senhor, Deus faz. A gente vê Zedequias ele tinha recebido, que ele iria morrer. Coloca sua casa em ordem que tu morrerás. Mas ele orou de costa para a parede, de cara para a parede, clamou ao Senhor, lembrou o Senhor que fazia suas obras, que fazia sua vontade. E no mesmo caminho o profeta voltou e falou com ele que o dia dele tinha sido acrescentado mais 15 anos. Então nós vemos que quando dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor em espírito e em verdade, Deus está pronto para nos atender segundo a vontade de Deus. E Deus nos deixou bem claro que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o maligno no momento agora domina o mundo. Nós sabemos que ainda virá, louvado seja o nome do Senhor, dias piores. Deus já deixou para nós para falarmos conosco. Mas o Espírito Santo de Deus ainda está na terra. Enquanto o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, ao trabalhar, ao agir de Deus, nós sabemos que haverá um momento em que o Espírito Santo de Deus será retirado. O povo de Deus será retirado e sabemos que virá coisas terríveis sobre a terra. Mas nós estamos aqui ainda. E por que as coisas não pioram? É porque ainda há remanescente de joelhos dobrados, clamando por este mundo, clamando pelo país, clamando pelas vidas. Por quê? Porque a oração, Deus nos deixou o poder da oração, que é nós orarmos ao Senhor, dobrarmos o nosso joelho, interceder pelo que conhecemos e pelos aqueles que não conhecemos. E crer que Deus está agindo, seja de perto, seja de longe, mas crer que Deus está agindo. E Deus nos deixa aqui no final dessa palavra, mas filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós temos que ter cuidado para não ter ídolos no nosso coração. O que é ídolos? Nós podemos fazer das pessoas ídolos. Nós podemos fazer de uma ação ídolo, nós podemos fazer de um cantor evangélico ídolo. Nós temos que nos guardar. Por quê? Porque o único que a gente deve adorar em espírito e em verdade é Deus. É o único que a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então que nós possamos nos guardar dos ídolos, que nós possamos guardar o nosso coração e que nós possamos entender que os nossos caminhos são de Deus. Vamos orar sempre segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Que nessa manhã você fique com esse café com Deus e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.